Eu sou o Alexandre, esse é o João, e o nosso contrato que foi designado é o de compra e venda. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do contrato de compra e venda e como ele funciona em si. Prazer, sou o João e eu vou falar sobre a regulamentação pelo Código Civil do contrato de compra e venda e como ele funciona nos dias de hoje. No passado, a compra e venda de imóveis era predominantemente baseada em acordos informais e tradições locais, sem grande formalização ou regulamentação legal. As transações dependem frequentemente de testemunhas e contratos verbais, o que gerava insegurança jurídica e ocasionava disputas recorrentes. Apenas as elites ou instituições tinham condições de registrar formalmente suas propriedades, utilizando de normas esparsas ou costumes regionais que tinham. Com o tempo, a necessidade de maior organização e segurança nas negociações imobiliárias tornou-se evidente, especialmente com o crescimento urbano e a valorização dos imóveis. Para atender essa demanda, os sistemas jurídicos começaram a incorporar regras específicas para regular essas transações. No Brasil, o Código Civil de 1916 representou um grande marco ao formalizar amplamente o processo de compra e venda de imóveis, incluindo a exigência de contratos escritos e do registro em cartório para assegurar a validade das transações e proteger os direitos de ambas as partes envolvidas. Essa formalização trouxe mais transparência, previsibilidade e segurança jurídica ao mercado imobiliário, consolidando-se com uma base sólida para as relações de compra e venda. Com a evolução das demandas sociais e econômicas, essas disposições foram modernizadas no Código Civil de 2002, que adaptou as regras e mudanças contemporâneas e reforçou a segurança jurídica nessas transações. Então, quanto à regulamentação pelo Código Civil em respeito aos contratos, estabelece diretrizes para garantir sua validade e sua segurança. Entre os pontos fundamentais estão o consentimento que exige a manifestação livre e clara das partes envolvidas, o objeto do contrato que deve ser determinado e lícito, e o preço, que precisa ser certo e estipulado em dinheiro ou valor equivalente. Além disso, o artigo 108 do Código Civil determina que a formalização por escritura pública é obrigatória quando o valor do imóvel ultrapassa 30 salários mínimos. Agora, falando dos dias atuais, o processo de compra e venda de imóveis tornou-se mais dinâmico graças ao uso de tecnologias e serviços especializados para isso. Ferramentas digitais permitem a visualização de imóveis, a negociação de valores e até a assinatura eletrônica de contratos, agilizando etapas que antes eram muito burocráticas. Corretores de imóveis e imobiliárias continuam desempenhando um papel essencial ao oferecer suporte técnico, jurídico e comercial. Outro aspecto importante também é o compliance jurídico, que envolve a fase de análise de documentos e garantias, visando reduzir riscos e assegurar a regularidade da transação. Porém, apesar dessas inovações, o registro em cartório permanece obrigatório para a transferência definitiva da propriedade, claro. Para que a compra e venda de imóveis seja realizada de forma segura, é fundamental seguir algumas recomendações, como o planejamento cuidadoso, a consulta a profissionais qualificados e a verificação da situação jurídica do imóvel junto ao cartório. Embora seja um processo complexo, que todo mundo sabe, o suporte técnico adequado o uso da tecnologia moderna tornam a experiência mais prática e, consequentemente, também mais confiável. E assim concluímos a nossa apresentação sobre o contrato de compra e venda com um breve resumo focado nos pontos mais relevantes.